Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje eu quero trazer mais um vídeo aqui para vocês sobre Klabin, especialmente falando sobre um novo projeto que tem gerado bastante polêmica em volta aí da empresa como um todo e especialmente nos últimos dias tem feito as ações caírem bastante. Esse basicamente é o projeto que foi denominado Projeto Figueira, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês ao longo do vídeo uma notícia, né, que eu vou acompanhar com vocês, é um cunho mais também informativo esse vídeo, mas também até usando um pouco do que essa notícia foi trazendo pra gente de opiniões, para a gente tentar entender esse projeto e depois começar a pensar se de fato foi algo bom ou ruim para a empresa no longo prazo, tá? Lembrando, o Klabin é uma das minhas maiores posições, eu gosto muito da empresa, eu confio muito na diretoria, tá? Ou seja, nas pessoas ali que estão tomando as decisões, e é uma empresa que eu vejo com cunho futurista. O que isso significa? Basicamente, estou comprando as ações hoje a preços bastante descontados na minha visão, para que lá na frente eu consiga não só acompanhar os resultados da empresa ano após ano, mas também receber os dividendos que invariavelmente acabam vindo, se obviamente minha tese de investimento se permanecer. Tá? Uma das minhas maiores posições, vocês já sabem isso aqui de forma pública, e esse novo projeto, enfim, faz todo sentido a gente dar uma analisada, porque de novo, como a gente está investindo para muito tempo, longo prazo, projetos novos podem ser muito bons, ou seja, trazendo mais receita, trazendo mais resultado, gerando mais capacidade, ou podem ser um tiro no pé, fazendo com que a empresa perca a rentabilidade, tá? A gente vai ver ao longo do vídeo, mas antes eu já queria dizer aqui para vocês, passe aqui no comentário fixado, ative o sininho da minha live que vai acontecer no dia 7/5, às 7 horas da noite, que é a abertura da minha nova turma do meu curso de investimento, onde eu te ensino do zero a interpretar as notícias, a olhar para o cenário, a analisar as empresas, te dou as ferramentas que você precisa fazer para conseguir colocar boas empresas na sua carteira e ganhar cada vez mais dinheiro, tá? Isso tudo uma experiência que eu colhi não só na minha formação profissional, mas também trabalhando hoje em dia com tudo isso, com análise de empresa. Então, pô, vai lá, ativa o sininho da live, não perca isso e deixe também seu nome e seu e-mail na nossa lista, tá? Para você receber cupons de desconto ao longo aqui dos dias. Mais do que isso, deixa seu like, se inscreve no canal e comente qualquer coisa porque sai o vídeo todos os dias, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, eu vou usar aqui com vocês, tá? Essa notícia, uma entrevista basicamente que foi feita com o CFO da Klabin, tá? Que é um pouco para falar desse projeto que é denominado Projeto Figueira, tá? Se vai ser rentável ou não. Basicamente, o que aconteceu, tá? Alguns analistas, a gente pode até dividir em metade, tá? Alguns analistas acham que o projeto vai ser bom, outros acham que vai ser ruim. Alguns conselheiros da Klabin acham que o projeto vai ser bom, dois, no fato aqui, acham que foi ruim e votaram contra. O CFO, a diretoria da empresa, acha que o projeto vai ser bom. Então isso tem dado o que falar, né? As ações não ficaram livres, né, de toda essa pressão, não é à toa que vem caindo bastante. No dia, inclusive, do anúncio desse projeto, que foi lá feito no ano passado, se eu não me engano, lá em julho, tá? A gente vai ver a data certinho aqui, e agora voltou de novo essa polêmica, a gente tem, as ações caindo novamente, tá? Então vamos ver aqui, basicamente esse aqui é o Ivo, tá? Marcos Ivo, né? O CFO da Klabin, diretor também de relações com o investidor, quando você conversa com a empresa, você tá falando com o time dele, obviamente. E aí, basicamente, o que a gente pode colocar aqui, tá? Bom, falou aqui um pouquinho da atuação da Klabin, aqui a gente pode passar um pouco disso, e eu acho que aqui vale mencionar como é o projeto. Então a gente já sabe, tá? Eu já venho falando isso aqui para vocês há alguns vídeos, que o ano de 2023 não vai ser tão interessante em termos de resultado para a Klabin, a gente tem uma desaceleração global, a gente tem um pouco do preço praticado ali da celulose com uma tendência de baixa, isso pode acabar afetando um pouco a geração de caixa da companhia, e por isso, por si só, né, a gente já tem um pouco dessa cotação das ações sofrendo um pouquinho dessa pressão vendedora. Agora, tá? O que a gente pode falar também? O novo projeto, Projeto Figueira, projeto bilionário, basicamente 1,5 bilhões precisariam ser desembolsados para criar essa fábrica, né, essa unidade de papel ondulado, né, produtora de papelão ondulado, na verdade, lá em Piracicaba, aqui em São Paulo, tá? Então, basicamente, a companhia tem que, em um cenário, de certa maneira, tá ruim, né, em termos de juros altos, de mercado de crédito complicado, de cenário macroeconômico desafiador, desembolsar 1,5 bilhão para que faça o início, né, de toda essa construção. Isso aqui basicamente é o que está no radar, tá? Dos 14 membros do colegiado do Conselho de Administração da empresa, 10 votaram a favor desse projeto, entendendo, né, que de fato ele geraria resultado, 2 se abstiveram e 2 votaram contra, tá? Os que votaram contra falaram basicamente que o volume a ser investido e o retorno projetado faziam da Figueira, né, esse projeto,
uma alocação ruim de capital, pouco eficiente, basicamente com pouco valor a gerar para a companhia ao longo do tempo, tá? Obviamente, se isso acontecer, de fato é ruim. A empresa precisa investir naquilo onde ela de fato vê retornos atrativos, né, para gerar valor para o acionista e também para a companhia conseguir rentabilizar em cima daquele capital que vai ser despendido ali para a construção disso tudo. Agora, pro Ivo, que na verdade é o CFO aqui da companhia, ele, cara, ele entende que é muito atraente, não só para uma questão de rentabilidade em cima do capital que vai ser investido, mas também para a questão estratégica da Klabin, ganhar market share. A gente já sabe, tá, que basicamente, aqui ele até fala, né, um pouco do ROIC da Klabin, eu venho mostrando para vocês isso nos últimos vídeos, como isso tem melhorado ano após ano, então nos últimos 10 anos, e o ROIC para você é basicamente retorno do total do capital investido, seja capital do acionista, seja capital pego com o mercado ali em forma de dívida, basicamente, 19%, tá, roda. Isso vem melhorando bastante, inclusive. Tem até um gráfico, eu vou descer aqui para mostrar para vocês. Perceba, olha como isso melhora tri após tri, tá? Então, de fato, a companhia tem se mostrado muito eficiente em alocar o capital bem e rentabilizar aquilo de forma interessante, né? De forma a crescer também. Eu sempre coloco aqui para vocês, né? Eu acho que não faz sentido você investir numa empresa que rentabiliza mal o capital. De novo, ela não está gerando nenhum tipo de valor, ela está destruindo, de certa forma, valor. Certo? E aí, basicamente, né, entrando aqui um pouquinho nessa notícia, é uma decisão boa ou ruim, tá? Vale a pena explicar melhor o que é o tal do Projeto Figueira. É uma nova unidade que terá capacidade de produção de 240 mil toneladas de papelão do lado por ano, e ao todo, a Klabin deveria ali ter de grana, né, para usar de grana, 1,5 bilhão para tirar a fábrica do chão, a fábrica construída do zero, tá? Uma vez que o projeto estiver em operação, ou seja, se tudo der certo, a companhia vai ter a capacidade nominal de conversão de 1,3 milhão de toneladas por ano, tá? Vale lembrar que hoje o market share que a Klabin tem já é cerca ali de 25% do mercado, tá? Como se você fosse pensar, de 4 caixas, uma veio da empresa. Quando você melhora essa capacidade produtiva, quando você aumenta essa capacidade de produção, você aumenta esse market share num segmento onde a diretoria de Klabin acha que é interessante. De novo, vai lembrar, uma empresa que é líder em todos os segmentos e que consegue crescer o seu market share, acaba se tornando uma empresa vencedora no longo prazo, acaba gerando cada vez mais resultado. Qual que é o impasse? O investimento demandado pelo Figueira se justifica ou não? Para 2 conselheiros, isso não se justifica. Por quê? Tem um valor presente líquido negativo em 20 anos, então é como se o projeto não adicionasse nenhum tipo de valor, e o retorno, né, é muito baixo. Ou seja, como se você estivesse queimando dinheiro, tá? O projeto foi visto também por ressalvas, eu comentei para vocês. Alguns analistas, tá, por exemplo aqui do Itaú BBA, falam que o projeto não adiciona valor, afirmando que os múltiplos das operações são inclusive superiores à média do que se é feito em fusão e aquisições dentro do setor. A XP, por exemplo, também mostrou uma certa reticência, né? Falando que a falta de harmonia entre os conselheiros é algo a se levar em consideração, porque se nem todo mundo está comprado com essa ideia, talvez é porque a ideia não seja muito boa assim. Agora, uma das conselheiras que votou a favor, ela até falou assim, ó, eu me preocupo um pouco, né, com o que a gente pode ver em questão de métrica financeira desse projeto, mas eu confio na diretoria porque o interesse deles está alinhado com o interesse do acionista, que é basicamente fazer com que a empresa cresça e gere valor ao longo do tempo, aumentando seu market share, aumentando sua presença geográfica, aumentando o seu número de clientes explorados de certa maneira e, de novo, depois gerando mais resultado em forma de dividendos e, obviamente, em forma de valorização de capital. E é justamente isso que pede o CFO da companhia, pede esse voto de confiança de que o projeto irá ficar de pé. Tá? Aqui é um pouco até da frase, tá? O projeto Figueira tem uma taxa de retorno atrativa acima do custo de capital, isso de acordo, obviamente, com o CFO, portanto, ele gera valor ao acionista. Isso será visto nos nossos resultados. De forma bem básica aqui, como que você pode interpretar tudo isso? Quando você está disposto a fazer algum investimento, você calcula quanto que aquilo vai gerar de retorno, tá? Isso aqui em termos de finanças, tá? Se aquele seu investimento tem uma taxa de retorno acima do seu custo de capital, o que você olha? Você fala, opa, esse projeto aqui é viável, esse projeto aqui vale a pena. O retorno que eu vou ter em cima dele é acima do meu custo de capital. Agora, se aquele projeto tem uma taxa de retorno abaixo do custo de capital da companhia, você olha e fala assim, pô, não vale a pena eu seguir em frente porque o que me vai retornar é menor do que meu custo de capital. Se fica igual, é basicamente indiferente, vamos colocar dessa maneira, tá? Você fazer o projeto. É assim que você analisa, é assim que você analisa todos os tipos de projeto. Agora, o CFO analisando e entendendo os números fala, olha, isso vai trazer um resultado acima, vocês precisam confiar em mim. O referencial que ele adota, tá, de taxa de retorno sobre o capital investido para a Klabin é
de cerca ali de 19%, que é o que a gente viu crescer ano após ano, tá? E aí, de novo, essa métrica serve para medir o quanto dinheiro uma empresa gera em relação ao que foi investido. Aqui um pouco do histórico para vocês. Vale lembrar também que no ano de 2022 a gente teve um ano muito favorável para a Klabin. Ano de 2021 também, a gente até pode colocar aqui, foi um ano bom em termos de macro, tá? A gente tinha preços mais altos em questão de celulose, a gente tinha uma demanda maior, o que não vai se concretizar muito em 2023. Eu já falei isso daqui para vocês. Mas a gente está olhando para uma empresa no futuro, eu não quero saber no curto prazo. Até pode o curto prazo sim ser pior, e de fato vai acontecer. A previsão, especialmente para preço de celulose, é pior. A gente tem uma questão macroeconômica também muito mais desafiadora no ano que a gente está vivendo. A gente tem juros muito mais altos com o Klabin já alavancado. Então isso é ruim, tá, de certa forma. Mas, de novo, eu acredito que isso vai ficar para sempre com a empresa, que ela vai sempre ser abalada nesse sentido, com esse cenário? Não. Porque eu acredito que o cenário desafiador não vai se perdurar para sempre. Eu acho que a gente vai sair dele em breve. E 2, é uma companhia que, mesmo estando alavancada, trabalha para diminuir essa alavancagem e irá diminuir após a conclusão 100% dos investimentos em Puma 2, que é um investimento, inclusive, bem maior, tá, do que a gente viu no projeto Figueira, de 1,5 bi, aqui a gente tem 14 bi, basicamente, no projeto Puma 2. Tá? Então, enfim, o que a gente pode entender, tá? O que a gente pode levar em conta? Aqui vocês podem ler isso aqui depois, e aqui o CFO fala de um negócio muito interessante. Independente do que está acontecendo, por exemplo, com o preço da celulose, com o preço das commodities, vai lembrar que Klabin também é bastante diversificada, tem bastante frente de atuação. Então não é porque necessariamente, às vezes a gente tem uma demanda por celulose pior e a gente tem um preço de celulose menos atrativo, que Klabin não vai conseguir diversificar suas receitas, às vezes explorar um segmento que às vezes era menos explorado em determinado cenário. Então, de novo, ele até fala assim que eles trabalham, né, aqui com 2 tipos de fibras, no lado de papéis tem mais braços de atuação, então são várias frentes, né, vários segmentos, várias vertentes onde o Klabin consegue explorar para gerar receita. E essa diversificação, até de forma geográfica também, acaba mitigando esses riscos específicos e acaba meio que balizando, né, de certa forma, o resultado. Um lado vai ruim, o outro vai melhor e assim por diante, tá? Então, de novo, aqui ele fala um pouquinho disso. A gente tem aqui, de novo, né, a polêmica aqui de toda essa questão do projeto Figueira, né, que, novamente, na visão do CFO, atrai uma capacidade... Atrai não, né? Até que gera uma capacidade de produção ainda maior, e mais do que isso, faz com que o market share da empresa aumente. Aumentando o market share é mais resultado que a gente pode ver lá no futuro, tá? Mas aí, óbvio, né, a gente tem algumas recomendações de alguns analistas, e não entendem que seja interessante esse projeto, entendem que o curto prazo é desafiador e muitos desses analistas, tá, inclusive, recomendaram venda de Klabin para o ano de 2023, o que eu não acho que faz sentido, dado que a gente está olhando para uma visão de mais longo prazo. Agora, aqui que fala o CFO, estamos absolutamente confortáveis, temos caixa suficiente para pagar as dívidas que vencem nos próximos 40 meses. Também temos uma linha de crédito rotativo que vence só em 2025. Destacando que Klabin possui outros 5,7 bilhões em linhas de financiamento já contratadas e não sacadas. De novo, a alavancagem, a questão da dívida, é vista às vezes com maus olhos pelas pessoas, até porque a gente tem uma alavancagem na casa de 2,5 vezes, tá? Então de fato é uma alavancagem alta, mas é um pouco inerente do próprio setor e está muito dentro do perfil do guidance da própria companhia, tá? Então eu não acho que isso seja um problema, assim como o CFO está pontuando aqui dessa forma, tá? De novo, a gente tem 11 recomendações de compra para a Klabin e uma neutra, não a causa de venda para a empresa. Mas eu vi recentemente, inclusive, uma recomendação de venda. Então aqui pode estar desatualizado ou essa recomendação já mudou. De novo, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Vocês podem ler um pouquinho mais com calma, tá? Porque isso daqui é uma polêmica que tem feito as ações caírem. Agora, o que eu acho que a gente tem que sempre pensar, tá? E aqui até olhando um pouco com a minha ótica. Eu quando eu invisto nas empresas, né, quando eu estou formando aqui minha carteira previdenciária, eu tento sempre colocar uma visão de que eu quero empreender junto com aquela empresa. Ou seja, eu quero acreditar nos projetos que ela vai colocar de pé e eu quero participar de tudo aquilo ao longo do tempo. Klabin até hoje já fez algum projeto que na minha visão foi ruim e fez com que se perdesse valor? De certa forma, não. Pelo menos não no momento desde que eu invisto na empresa, tá? Agora, o que eu acho que é legal de colocar? Sempre haverá dúvidas quando a gente está colocando um novo projeto no ar. Isso é fato. Sempre haverá dúvidas. Especialmente num cenário mais desafiador como a gente está vivendo. Onde as pessoas ficam mais reticentes em colocar um capital tão grande como
capital bilionário, né, de 1,5 bi, para fazer um projeto do zero que a gente não sabe se de fato vai gerar tanto valor assim. Mas eu acho que vale, assim como falou aquela conselheira, de dar um voto de confiança na companhia. Porque lembra, Klabin é hoje sim uma empresa que pretende entender o mercado, olhar para o mercado e encontrar oportunidades. Oportunidades essas para crescer e para se estabelecer como líder em todas as vertentes que ela atua. E de novo, é um mercado em plena expansão, em que a demanda no médio e longo prazo, pelo menos os cálculos, pelo menos as previsões, são de demandas crescentes, são de maiores demandas por esse tipo de produto. Então, enquanto a empresa no curto prazo é desafiador, se de certa maneira ali se prepara para tudo isso, o que ela vai gerar para a gente no futuro? Mais rentabilidade, mais lucratividade, mais caixa e depois mais dividendo. É isso um pouco da minha tese em Klabin. Então eu tô muito nesse pensamento dessa conselheira, que falou assim, olha, até de fato pode haver dúvida sobre o projeto, a gente não tem a certeza do quanto que ele vai gerar de resultado, mas pelo histórico da diretoria eu prefiro dar um voto de confiança. E prefiro sim acreditar que o que o CFO está falando, de que de fato a taxa de retorno é acima da taxa de custo de capital da companhia, e é verdade. E que isso de fato vai gerar valor para a companhia. Assim como os outros 10 conselheiros, outros 9 no caso, também votaram a favor. Então acho que é um pouco dessa minha opinião. Fico, sei lá, receoso de continuar comprando Klabin? Pelo contrário. Eu acho que essas recentes quedas, muito possivelmente também por conta desse resultado de 2023 que não vai ser tão atrativo, né? Abre margem de segurança para a gente comprar. Tá? Então é isso, de fato, que eu estou fazendo, você pode ver aqui no meu canal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham entendido toda a minha opinião e eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo, um forte abraço. Valeu, falou!